infestado de ghouls. Eles são um grande problema, já que eles têm aparência humana e sua principal fonte de alimento são exatamente humanos. Mas nem todos os ghouls são maus. Kaneki é um jovem comum que mora no Japão e conseguiu um encontro com uma linda menina da sua idade. O nome dela é Riz e eles têm um ótimo encontro, enquanto falam de sua escritora favorita. Já à noite, na volta para casa, Riz leva Kaneki até um canto escuro e se aproxima dele, se revelando como um ghoul e tentando devorar Kaneki. Assim, ele recebe uma mordida enorme em seu pescoço e tenta fugir. Mas os ghouls são muito mais fortes que os humanos normais, e Riz começa a brincar com seu alimento. Enquanto isso, algumas ferragens se soltaram do topo do edifício, e eles estavam exatamente embaixo do local. Então o acidente aconteceu. Kaneki e Riz foram atingidos por ferragens que caíram com muita força no chão e sofreram ferimentos que os deixaram inconscientes. Logo, eles foram enviados para a emergência de um hospital, e os médicos entenderam que Riz já não tinha salvação e decidiram salvar pelo menos Kaneki. Para isso, eles removeram os órgãos de Riz e colocaram alguns deles em Kaneki. Acontece que os ghouls não funcionam como humanos, e a Riz ainda estava viva, digamos assim, quando as suas partes foram transplantadas para Kaneki, mantendo a consciência dela, em partes, viva dentro dele. Agora Kaneki, com esses órgãos no seu corpo, se tornou um meio ghoul, e ele acorda na emergência do hospital, já se sentindo muito diferente. Ao tentar comer a comida do hospital, ele sente um gosto horrível, e mesmo com fome, ele fica sem comer. Apesar de se lembrar o que aconteceu com Riz, ele mesmo diz que aquilo pareceu apenas um sonho, e logo ele recebe a alta do hospital, sendo que ele se recuperou muito rapidamente, na verdade, em um tempo recorde. Ao chegar em sua casa e tentar comer, Kaneki percebe que todas as comidas que tem ali na sua casa têm um sabor horrível, sendo totalmente impossível comer comida humana. Logo, ele começa a se dar conta da sua ghoulificação. Desesperado por comer carne humana, ele sai descontrolado correndo pelas ruas, até que ele sente um cheiro de algo delicioso e vai correndo até o local. O que ele encontra é um outro ghoul, devorando um humano. Logo, vários ghouls se reúnem no local. Nishiki e Touka chegam interferindo, e Touka foi a responsável por enfiar comida na boca de Kaneki. Pela primeira vez, ele sentiu o sabor humano. Mesmo assim, ele se recusa a comer. Ele acaba sendo ajudado por outros ghouls e assim ele volta para casa e tem várias crises de fome, onde o seu novo apetite fica cada vez mais intenso. Riz é o melhor amigo de Kaneki e está preocupado com ele. Ele tentou fazer contato com Kaneki diversas vezes, mas agora Kaneki está distante de todos. Mesmo sem conseguir comer nem fazer nada, Kaneki decide ir para sua escola usando um tipo de tapa-olho, já que o seu olho de ghoul de vez em quando é incontrolável e aparece do nada. Lá na escola, ele se encontra com Riz, e rapidamente ele descobre que Nishiki é um ghoul infiltrado na sua escola. Nishiki pretendia devorar o Riz e assim leva eles para uma armadilha. No caminho, Nishiki acerta Riz e o deixa inconsciente, e ele também provoca Kaneki até ele soltar os seus tentáculos. Todos os ghouls têm uma espécie de tentáculos que se chamam Kaguni, e é a primeira vez que Kaneki vai usar as suas, as Kagunis que ele recebeu de Riz. Acontece que a luta não dura muito e Kaneki vence. Riz teve que passar por uma recuperação médica e passou a acreditar que eles tinham se envolvido em um acidente, mas na verdade ele já sabia de tudo. Kaneki então começa a trabalhar na cafeteria Anteiko. Os dias se passam, ele continua trabalhando e logo ele é instruído a ir comprar uma máscara de ghoul. Ao chegar na loja, eles conhecem Uta, o dono da loja e também o fabricante das máscaras. Uta tira as medidas de Kaneki e começa a produzir uma máscara para ele. Os ghouls, no geral, precisam usar máscaras para não serem reconhecidos pelos caçadores de ghouls.
Os caçadores de gols também são conhecidos pelos próprios gols como pombos. Dois desses caçadores estão na região próxima deles, e isso deixa todos os gols em estado de alerta. No outro dia, eles são visitados na loja pelo Tsukiyama, e esse é um gol gourmet, que gosta de comer apenas coisas excêntricas. Ele se interessa profundamente pelo formato único de Kaneki, sendo um humano híbrido. Ele faz vários comentários estranhos e vai embora. Acontece que no dia seguinte, enquanto Kaneki se esforçava para se encaixar na sociedade sendo um gol, ele é visitado exatamente por Tsukiyama. Então Kaneki descobre que o acidente que o envolveu e o tornou gol, na verdade foi provocado por alguém, pois foram vistas silhuetas de alguém em cima do edifício. Tsukiyama, na sequência, acaba sentindo o cheiro do sangue do Kaneki, e como ele tem um paladar gourmet, ele decide que vai devorar o Kaneki. Então Tsukiyama prepara uma armadilha, onde ele chama Kaneki para ser devorado. Kaneki aceita ir até o local sem saber o que está para acontecer. Logo, ele é levado a um festival, onde está acontecendo um evento do Clube Gourmet de Gols, e ele descobre que ele é o prato principal. Vários gols estão à espera de provar o seu sabor híbrido, único. Mas quando Tsukiyama vê que Kaneki é um gol de um olho só, ele decide que não deixará mais ninguém devorá-lo, já que Kaneki é uma iguaria inigualável. E Tsukiyama prepara uma nova armadilha para Kaneki e dessa vez ele envolve pessoas próximas a ele. Touka e Nishio acabam se envolvendo e agora uma luta contra Tsukiyama começa. Mas nenhum deles tem comido muito ultimamente, e por conta disso eles não conseguem usar todas as suas forças. Suas kagunis são movidas basicamente à carne humana, e sem ela eles ficam bem mais fracos. Tsukiyama, na sequência, tira a sua kaguni e derrota todos eles. Então Kaneki tem a ideia de dar o seu ombro para Touka comer. E assim, ela ganha forças e consegue usar a sua Kaguni. Touka luta novamente contra Tsukiyama e o derrota. Dessa forma, Nishio consegue salvar sua namorada Kimi, e agora ele se redime de seus crimes e decide se juntar a eles e trabalhar no café Anteiko. Enquanto isso, Iamori visita Asaki, o pai de Hinami, para pegar o seu alicate novo. Ryoko, a mãe de Hinami, precisa lidar com a sua filha e tentar acalmá-la em relação ao paradeiro do seu pai Asaki. Ao mesmo tempo, os pombos que estavam caçando gols encontram Iamori. Eles até lutam, mas Iamori diz não ter tempo para eles e vai embora do local. Esse incidente também trouxe a morte de Asaki. Depois disso, Hinami e a sua mãe decidem sair para comprar um livro novo, já que Hinami está aprendendo a ler com a ajuda do Kaneki. E durante essa tentativa de comprar um livro, elas se encontram com os pombos. Ryoko, ao ver que não teria saída, decide colocar sua enorme Kaguni para fora e lutar. Inicialmente ela se defende e defende a sua filha, criando uma oportunidade para Hinami fugir. Em sua fuga, debaixo de uma grossa chuva, Hinami corre desesperada até se encontrar com Kaneki. Eles voltam até o local. Mas nem Hinami nem o Kaneki têm o poder suficiente para lutar contra os pombos. Sendo assim, tudo o que eles fazem é assistir Ryoko sendo eliminada pelos caçadores de gols. E tudo o que Kaneki e Hinami conseguiram fazer foi fugir do local. Quando Touka ficou sabendo disso, ela saiu em busca de vingança, tentando lutar contra os pombos e acaba perdendo e sai ferida, tendo que fugir do local também. Então Touka e Kaneki se juntam para tentar fazer algo em relação ao que está acontecendo. E a máscara de Kaneki finalmente ficou pronta. Hinami decidiu fugir de casa. Na sua fuga, ela dá de cara com um dos pombos. Kaneki e Touka têm que ir atrás dela e defendê-la. Kaneki luta, mas perde e toma uma verdadeira surra do caçador de gols. Até que ele decide partir para cima, atacando, mordendo e devorando partes do corpo do seu adversário. Em um momento delicado, Touka fica presa e ferida, e Hinami desperta suas kagunis com formatos diferentes.
ela herdou características do seu pai e da sua mãe. E assim, ela muda o rumo da batalha, ferindo o caçador de gols. E Touka o finaliza. Kaneki deixou o caçador de gols que ele estava enfrentando fugir com vida e começou a entrar em uma crise de fome, até que o Gol Renji aparece e o ajuda. Já no outro dia, Kaneki vai até Itori para saber mais sobre a Rize. Afinal, ele sente que ela está dominando ele às vezes. E quando ele está com muita fome, a voz de Rize sai pela sua boca. Além do fato de que sua Kagune é exatamente a mesma da dela. Com a derrota dos pombos, automaticamente foi feito o envio de mais caçadores de gols para o distrito. Graças a isso, vários gols decidiram ir até o 20º distrito. E assim está para começar uma grande batalha. Mais um gol que decidiu visitar o café foi Banjo, que sentiu o cheiro de Rize no Kaneki e achou que eles eram namorados. E é através de Banjo que Kaneki descobre que ele corre perigo. Afinal, uma organização de gols chamada Aogiri está atrás de Rize, que só por acaso está dentro dele. Ao mesmo tempo, Ayato, o irmão de Touka, entra no café. Se não bastasse essa intromissão, Yakumo e Amori também chega ao local e o clima fica muito tenso. Enquanto isso, no 11º distrito, os caçadores de gols estão se reunindo e discutindo sobre como caçar os gols e qual vai ser o destino da organização. Logo, uma luta começa dentro da cafeteria e Yamori percebe que não importa o quanto ele bata, Kaneki parece que tem muita resistência. Sendo assim, ele decide levá-lo embora dali, para testar até onde vai essa resistência. Kuzen Yoshimura, o dono do café, reúne todos os gols amigos do Kaneki para iniciar uma grande missão de resgate. E junto com eles vai Tsukiyama, que decidiu comprar briga com quem sequestrou Kaneki. Os caçadores de gols decidem fazer uma grande operação no 11º distrito na intenção de eliminar todos os gols da Aogiri. Logo, uma batalha muito desordenada começa entre os gols aliados do Kaneki e os gols do 11º distrito, e também os caçadores de gols. E durante essas batalhas, Kaneki é torturado incontáveis vezes de uma forma brutal por Yamori. Enquanto Kaneki sofria suas fortes dores, Yamori se satisfazia com as suas torturas. Afinal, ele descobriu que o poder de regeneração do Kaneki era rápido. E assim, ele passou por momentos de dor e agonia inexplicáveis. Para manter a mente de Kaneki sã enquanto ele passava pelas torturas, Yamori perguntava para ele quanto era 1000 menos 7 e fazia ele ficar fazendo pequenos cálculos para não perder a consciência durante as torturas. Durante 10 longos dias, Yamori manteve Kaneki sobre sua rotina de torturas. Enquanto ele estava vivendo essa experiência, ele viu algumas memórias do passado e também conversou várias vezes com a Rize. Yamori também contou para Kaneki que ele era um experimento e que colocaram os órgãos de Rize nele de propósito, apenas para ver o que aconteceria. No meio dos delírios de Kaneki, ele se une completamente a Rize e a devora. Depois de passar por muito sofrimento e momentos de extremo estresse, os cabelos de Kaneki ficam todos brancos. Sua personalidade muda e a sua velocidade, assim como a sua força, aumentam em um nível descomunal. Rapidamente, ele derrota Yamori e o devora. E na sequência, Kaneki salva Touka, que estava sendo atacada pelo seu próprio irmão, e todo o local começa a explodir, fazendo com que os pombos recuem. Kaneki também decide não voltar para a cafeteria. Agora, com as suas novas escolhas, Kaneki se junta a Aogiri. E rapidamente, os crimes de Kaneki vão parar na televisão. Conhecido apenas como o Gol do Tapa-Olho, ele começou a chamar muita atenção. Touka decide se juntar à universidade e lá ela se encontra com Hideyoshi. Hide e Touka falam sobre o Kaneki. Enquanto isso, Hinami vai sozinha pegar um autógrafo da sua escritora favorita. Os investigadores rapidamente relacionam o acidente do Kaneki com o Gol do Tapa-Olho. Eles ligaram as informações do desaparecimento do Kaneki,
o surgimento do gol do tapa-olho e até um incidente que envolveu Kaneki e Riz. Todas as informações combinavam e tudo indicava que o gol do tapa-olho era Kaneki. E o Centro de Detenção Cóclea é uma prisão que guarda gols de nível alto, até mesmo classe SS, que é o maior de todos. A organização mantém gols vivos para experimentos e estudos, e a Aogiri decide fazer um ataque contra a prisão Cóclea. A missão é libertar os prisioneiros e criar um grande caos, e enquanto isso, Kaneki liberta Sashi, um antigo líder de vários gols. Quando Kaneki liberta Sashi, a primeira coisa que ele faz é enfrentá-lo. Kaneki tem que revidar e os dois lutam. Kaneki levou uma boa surra, até que ele caiu em uma outra sala. Sua Kaguni evoluiu para Kakuja, mudando de forma e aumentando o seu poder. Agora, Kaneki luta de uma forma totalmente diferente, e enquanto ele enfrenta um pombo, a organização libera gás CFM por todo o prédio, atrapalhando a movimentação dos gols. E quem dá outra surra em Kaneki é Amon. Kaneki, mesmo evoluído, parou de atacar e lutar ao ver e reconhecer Amon. Então o local é invadido novamente, dessa vez por uma criatura gigantesca, conhecida como a Coruja de um Olho Só. Essa é Eto, a fundadora da Aogiri e a escritora dos livros que Hinami e Kaneki tanto gostam. Alguns dias depois, Kaneki tem fortes dores de cabeça, e suas Kagunis saem do seu corpo descontroladamente, até que ele decide ir novamente visitar a cafeteria do 20º distrito, a Anteiko. Os investigadores decidem seguir as pessoas relacionadas ao café Anteiko e investigar o que realmente acontece por lá, até que decidem transformar o local no seu alvo. Ao atacarem o distrito, os oficiais são cercados por 2 grupos de gols, os cães negros e o macaco demoníaco. Yoshimura se junta à batalha, entrando no meio do conflito. E por último, Kaneki se junta à batalha. Touka também decide correr para lá, já que Koma e Irimi estão lutando contra os pombos e arriscando as suas vidas. E Kaneki chega no campo de batalha, mudando completamente o jogo para o lado dos gols. Ao mesmo tempo, Juzo se encontra com Yoshimura e os dois se enfrentam. Kaneki atravessou a 2ª e a 3ª divisão inimiga, derrotando todos os pombos e destruindo seus kinks. Eto, a filha de Yoshimura, salta como um meteoro para o local. Ela chegou exatamente no local onde o seu pai havia sido derrotado, e ela veio na sua gigantesca forma de coruja de um olho só. Enquanto isso, Kaneki se encontra com Amon e a 4ª divisão. O conflito fica ainda mais intenso quando chegam centenas de reforços da Aogiri. Kaneki está enfrentando Amon e durante essa batalha ele conseguiu derrotá-lo e destruir o seu Kink. Mas Kaneki também ficou cansado e desmaiou após esse combate. Então Kaneki é salvo por Hide, que o leva até a cafeteria. Quando Kaneki desperta, os dois finalmente conversam. Hide revela que sempre soube que Kaneki era um gol, e mesmo assim resolveu manter ele como o seu amigo. E enquanto eles conversam, os gols fazem uma retirada estratégica do campo de batalha. Só que enquanto Hide levava Kaneki para a cafeteria, o lado gol de Kaneki feriu inconscientemente o seu amigo. Então Hide estava muito ferido e logo perdeu sua consciência. No mangá fica mais claro que Kaneki o apunhalou. No anime, essa parte ficou bem difícil de entender. É aí, então, que Kaneki põe fogo e destrói toda a Anteiko. Touka chega e vê a cena da cafeteria sendo queimada, e isso traz para ela várias lembranças do passado. Logo em seguida, ela vê Kaneki saindo do estabelecimento em chamas, com o seu amigo nos braços. Logo, a neve começa a cair de uma forma muito densa, e Kaneki atravessa o campo de batalha com centenas de vítimas dos dois lados. Ele atravessa ignorando os inimigos, com Hide em seus braços, e assim Kaneki é capturado e é feita uma lavagem cerebral nele. Já Hide, que estava gravemente ferido, foi tratado. E como se Kaneki já não tivesse muitos problemas mentais, agora sua mente seria invadida. E graças a essa modificação, agora ele seria chamado de Sasaki. Segundo os relatórios,
O investigador Amon perdeu sua vida para um gol. Pelo menos era isso que todos acreditavam, mas na verdade ele estava escondido. Então, 2 anos se passaram. Kaneki, agora Sasaki, lutará do lado da humanidade contra os Ghouls como um pombo. Kaneki, sem as suas memórias do passado e agora com um cabelo um pouco diferente, é líder de um esquadrão de humanos transformados em Ghouls. A ideia foi fazer transplante para que vários humanos se tornassem uma espécie de Ghouls, de um olho só, obtendo assim força, resistência e uma Kaguni sem precisar devorar carne humana. E Kaneki agora trabalha diretamente para a investigadora Mado. E a ideia de usar humanos meio Ghouls contra os próprios Ghouls se chama Projeto Quinx. Os lendários Ghouls de um olho só já não são tão raros e se tornaram praticamente comuns. E o esquadrão Quinx era composto unicamente por eles, os modificados. Esses novos caçadores são humanos modificados com as células do próprio Kaneki, de forma que eles receberam as células Arcee, que fazem parte do Ghoul, de uma forma controlada. Tão controlada que eles podem usar todos os poderes dos Ghouls e continuar comendo comida humana. Porém, mesmo um Quinx, sendo 90% humano, ele ainda pode desenvolver novas ou potencializar suas habilidades devorando carne humana. Kaneki continua cumprindo suas missões e sendo chamado de Sasaki. Após a cafeteria ter sido destruída, Hinami ficou sozinha e decidiu se juntar a Aogiri, assim como a maioria de outros Ghouls. Em uma das missões para tentar encontrar um Ghoul taxista, os Quinx acabaram sendo encurralados por um Ghoul chamado Orochi, que na verdade é Nishio. Quando os Quinx estavam sem opções, Kaneki chega no local para ajudar os seus subordinados. Enquanto luta, Kaneki tem uma confusão mental, onde ele vê ele mesmo do passado tentando se convencer a voltar a ser o antigo Kaneki. Mas ele mesmo não aceita que aquele Ghoul que está dentro dele é a sua própria mente e de fato é ele mesmo. Na sua luta contra Orochi, Kaneki libera uma Kaguni diferente, e durante a luta, Orochi mostra o seu rosto. No momento em que ele vê o rosto de Nishio, e ele o chama de Kaneki, suas memórias tentam voltar mais uma vez, e ele sai do controle. E sendo assim, um esquadrão inteiro é acionado para tentar pará-lo. A única coisa que o novo Kaneki sabe é que existiu um antigo Kaneki, e este perdeu as memórias e se tornou quem ele é hoje. Mas ele tem medo de voltar a ser o seu antigo eu e todos os investigadores e membros da organização escondem dele sua verdadeira identidade. Caso o Kaneki se lembre de algo, a ordem que todos têm é para eliminá-lo no mesmo momento. Logo, o esquadrão do Kaneki é designado para fazer uma nova missão: encontrar a Ghoul Quebra-Nozes. Antes de iniciarem essa missão, Kaneki decide levar os seus subordinados até uma cafeteria. E essa é exatamente a nova Anteikon, que agora se chama RA, ou se vocês preferirem a versão abrasileirada, RE. Quando Kaneki entra e vê Touka frente a frente, isso mexe profundamente com as suas memórias. Outro Ghoul que mudou bastante nesses 2 anos foi Tsukuyama. Ele está de cama e está, como sempre, à procura de Kaneki. Para investigar o Ghoul Quebra-Nozes, Kaneki e seu esquadrão se vestem de mulheres e vão para a balada. É lá que o Ghoul Quebra-Nozes costuma encontrar suas vítimas e rapidamente eles a encontram. Eles conseguiram obter algumas poucas informações e agora vão atrás das pistas que ainda existem sobre esse Ghoul. Logo, eles descobrem um evento onde está sendo feita uma grande reunião de Ghouls para um leilão de partes humanas. E Kaneki e os outros pombos são designados para irem para a linha de frente contra esse evento. Acontece que a Aogiri foi contratada pelos Ghouls do evento para fazerem a segurança do local. Uta é quem está liderando o leilão, e os humanos são leiloados ainda vivos. Entre os humanos, à venda, estão pessoas exóticas como atores famosos, por exemplo. Os lances são extremamente altos. Toru e Joso são leiloados a altos valores durante esse evento. Mas enquanto Joso estava sendo leiloado, ele decide atacar sozinho todos os Ghouls do evento.
E enquanto tudo isso acontecia, o lado externo do prédio, onde o evento estava acontecendo, foi completamente cercado pelos caçadores de ghouls. Seidou Takizawa, o ex-caçador de ghouls, se tornou um poderoso ghoul e se juntou à batalha a favor dos seus companheiros ghouls. Ao mesmo tempo, a Quebra-Nozes eliminou um esquadrão inteiro, e Kaneki foi informado do perigo que ela representava. Urie está tentando se destacar no campo de batalha até que em um determinado momento ele tem que enfrentar a Big Madan, que o nocauteia com um único golpe de sua Kagone. Takizawa se encontra com Kaneki e o derrota em batalha, e decide brincar um pouco com ele. Enquanto apanha, Kaneki começa a se lembrar do seu eu do passado novamente. Já Uri, quando acorda, está dentro da boca da Big Madan e sai rapidamente e completamente tomado pelo ódio, mas ele é novamente nocauteado, até que eles são salvos por Juzo. Enquanto a Big Madan e a Quebra-Nozes lutam e são derrotadas, Kaneki está com sérios problemas mentais, tentando se comunicar com si mesmo. Enquanto apanha de diversas formas, sofrendo graves ferimentos de Takizawa, ele é salvo por Hinami, e mesmo com todo o seu poder, Hinami não é forte o suficiente para vencer Takizawa. E Kaneki vê tudo isso e continua insistindo que ele agora é Sasaki Hayase. Depois de mais alguns golpes, ele decide finalmente se comunicar com Kaneki, e os dois, pouco a pouco, começam a se entender. Na sequência, Hinami fica cercada por pombos, e Kaneki decide pedir para que ele tome conta dela. Graças à sua grande influência, ele consegue. Hinami agora ficará presa sobre a própria proteção de Kaneki. Alguns dias se passam, e um pacote misterioso chega pelo correio. Nele, contém a máscara do Kaneki e o seu livro favorito. Pela primeira vez, ele vê o seu nome antigo escrito. E durante os dias que se passam, Kaneki passa a visitar Hinami em sua cela e a falar com ela sobre o passado. Mas ele ainda nessa situação se recusa a ser Kaneki. E logo ele localiza a loja de Uta, de onde veio sua máscara, e decide ir até lá para ver se ele descobre algo a mais sobre o seu passado. Ao chegar na loja, Kaneki pergunta para Uta sobre aquela máscara. Agora que ele é um investigador, caçador de ghouls, é extremamente complexo para ghouls se declararem ghouls para Kaneki. Assim, eles podem perder os seus disfarces como humanos. Por isso, tudo o que eles podem fazer é dar pistas. Uta, com esse receio, tenta forçar as memórias de Kaneki, mas Uta diz que enviou a máscara para ele por engano, e ele deve ficar com ela como presente. Tsukiyama decide visitar Kaneki pessoalmente, pois ele acredita que a situação que ele está é de partir o coração. Mas como era esperado, ele também não se lembra de Tsukiyama. No outro dia, Kaneki decide voltar à loja de Uta para produzir máscaras para ele e para o seu esquadrão para se passarem por ghouls. Esse plano é recusado pelos seus superiores e ele não tem a opção a não ser fazer outra coisa. Alguns dias depois, Tsukiyama decide ver Kaneki novamente. Ele pretende fazer algo para que Kaneki recupere as suas memórias. E por mais e mais tentativas que ele faça, nada tem o resultado esperado. Então, a Aogiri é contratada para uma missão. Nessa missão, eles cercam Kaneki e seu esquadrão. E logo uma grande batalha começa. Mas apesar de se enfrentarem, não acontece nenhuma baixa. Então, mais alguns dias se passam e Kaneki consegue autorização para usar as máscaras de ghouls e levar o seu esquadrão para investigar os ghouls de perto. Essa missão é complicada o suficiente para fazer Kaneki se questionar sobre o seu próprio passado. Logo ele se encontra novamente com Tsukiyama e decide resolver tudo. Primeiro, Kaneki pergunta se Tsukiyama é um ghoul e se ele conhecia o antigo Kaneki. Nesse momento, Tsukiyama fica sem reação e não sabe o que fazer. Afinal, o atual Kaneki é um caçador de ghouls e ele estaria se entregando para o inimigo. No fim, Tsukiyama decide não ajudar Kaneki a recuperar suas memórias, pois isso era arriscar demais e poderia fazer ele perder a sua própria vida.
Logo a seguir, o investigador Ui, que é responsável por Kaneki, decide pedir uma investigação contra o clã Tsukiyama, pois eles levantaram suspeitas. E logo em seguida, a investigadora Akira se encontra com Kaneki na biblioteca e ele a enche de perguntas sobre Amon e o Gol do Tapa-Olho. No fim, os dois se emocionam. E cada vez mais Kaneki está mais próximo de voltar a ser quem ele era um dia. Algum tempo depois, a CCG congela as contas bancárias da família Tsukiyama e invade a mansão da família. O pai de Shu notou que algo não estava correto e mandou Tsukiyama para longe dali, para ele se esconder e sobreviver, enquanto o pai dele se entregava para a CCG. Porém, eles já estavam um passo adiante. No momento que Tsukiyama estava para pegar o seu helicóptero e começar uma vida nova longe dali, Kaneki o cerca no terraço e não deixa com que ele embarque. E então, Tsukiyama se vê obrigado a lutar contra o Kaneki. Enquanto isso, uma grande batalha entre a CCG e os Ghouls acontece nos andares abaixo. Kaneki derrota Tsukiyama e é interrompido por Kanai. Kanai já chega causando danos em Kaneki. Então, o Ghoul, conhecido como a Coruja de um Olho Só, intervém e ataca Kaneki. Eto Yoshimura, conhecida também como Sen Takatsuki, e escritora dos livros que Kaneki e Hinami tanto gostavam, é agora a inimiga. Eto é a filha de Yoshimura, o dono da antiga cafeteria Anteiko. No chão e ferido, e também com a sua vida ameaçada, Sasaki se encontra com Kaneki e começa a entender os seus sentimentos, de forma que ele se lembra de fatos da infância de Kaneki e do seu sofrimento. Esses fatos foram necessários para que essa personalidade provisória de Kaneki finalmente fosse embora e ele despertasse novamente como Kaneki-ken. E a luta que acontecia entre Noro e o Esquadrão Quinks resultou na derrota de Noro e na derrota de Shihazu. Enquanto isso, Kaneki derrota Eto em poucos movimentos. No fim, Tsukiyama conseguiu sobreviver e Kaneki mostra estar ao lado dos caçadores de Ghouls. Mesmo tendo recuperado a sua memória, ele ainda os apoia. Algum tempo depois, a CCG se reúne novamente para mais um ataque aos Ghouls. Agora muito mais confiantes, eles pretendem acabar de vez com a Aogiri e, para isso, armam um ataque à sua base secreta. A CCG descobriu recentemente a localização do esconderijo da Aogiri, e agora uma nova guerra entre humanos e Ghouls está para começar. Eto vai a público e diz que quer fazer uma declaração ao vivo para toda a imprensa. Quando todos os jornalistas se posicionam, ela se revela como uma Ghoul, que se escondeu se passando por uma humana até hoje. E ao mesmo tempo, é chegada a hora do descarte da Hinami. Entre vários poréns, Kaneki está para tomar uma séria decisão. E até agora, todas as vezes que a CCG e os Ghouls, principalmente da Aogiri, se encontraram, houve bastante confusão e muitas mortes. Agora chegou o momento de se enfrentarem novamente, pois o grupo da Aogiri está diante a gigantesca prisão Cóclea. E Kaneki ainda permanece um mistério, dando a entender que ele pode ir para qualquer um dos dois lados a qualquer momento. Então Kaneki vai à sala onde Hinami está presa e diz que vai libertá-la. A invasão da Aogiri começa, e logo toda a prisão se torna o puro caos. Kaneki salva Hinami e outra batalha muito importante acontece, onde Touka e o seu irmão são cercados por Arima. Então Kaneki se junta a eles e decide enfrentar Arima, finalmente se posicionando como o antigo Kaneki. Na sua luta contra Arima, Kaneki descontrola a sua Kaguni e ele mostra uma forma um pouco mais evoluída, que cria uma máscara de proteção para Kaneki. E durante essa luta, Eto se liberta e mostra sua gigantesca forma dentro da prisão. Por um momento, Kaneki tem uma visão, onde ele fala com Hide. Então seu cabelo muda novamente, ficando totalmente branco. E na sequência, Kaneki derrota Arima e diz que não quer que as coisas se resolvam só na violência. Ao ouvir essas palavras, Arima tira sua própria vida.
Antes de morrer, Arima revela para Kaneki que ele não é um ser humano normal. Ele é um experimento que recebeu várias células Ghouls em seu corpo, e isso aumentou consideravelmente suas habilidades, de forma que muitos dos seus subordinados também são modificados, exatamente dessa forma. Outra grande descoberta é que alguns membros da CCG são Ghouls puros, e a própria organização caçadora de Ghouls tem vários Ghouls nos seus cargos mais altos. E assim, Arima perde a sua vida, deixando essa complexa mensagem da ligação da CCG e os Ghouls. Kaneki fica profundamente triste, e graças a seu cansaço nessa batalha, ele desmaia. Quando ele acorda, Kaneki está no novo café dos Ghouls, e recebe um caloroso bom dia de Touka. E assim, foi considerado que Kaneki tomou a vida do antigo rei de um olho, o que no caso era Arima. E assim, ele se tornou o novo rei de um olho. E na sequência, Kaneki decide convocar uma reunião de paz entre a humanidade e os Ghouls, para que ambos conversem e se aceitem. E a organização dos Ternos Brancos jura lealdade a Kaneki. Logo, ele está reunindo uma legião enorme de seguidores fiéis, contando com Tsukiyama, os antigos funcionários do café e a Aogiri. Outro grupo a reconhecer e apoiar Kaneki foi a Ordem da Roda Colossal. E Kaneki se encontra com Amon e fala sobre a nova aliança e a tentativa de criação de paz entre humanos e Ghouls. Akira acorda e fica sabendo de toda essa situação e é visitada por Amon. Na sequência, Touka leva Akira para conhecer as crianças Ghouls e Hiname. Logo ela descobre que os Ghouls realmente não são monstros sem alma que apenas querem devorar humanos. E isso muda a percepção da investigadora. Mas nem todos querem paz. E alguns Ghouls decidem atacar os pombos no meio da cidade. Então uma grande revolução de humanos rebeldes começa a ir contra os Ghouls. Uma verdadeira caçada. E as últimas batalhas estão para acontecer. Antes do desfecho final, você precisa se inscrever no canal, não é verdade? Você vai receber novos vídeos e novos resumos apenas se inscrevendo aqui. Confere também o canal IO, que é o nosso canal de resumos de séries e filmes. O link está na descrição. De uma forma desajeitada, Touka se declara para Kaneki e quando estava quase enrolando um clima, eles são interrompidos por Mutsuki. E Mutsuki quer que Kaneki volte de qualquer forma, e logo começa a fazer um escândalo dentro do café. A cafeteria fica completamente destruída e logo chegam mais fanáticos. Touka e Kaneki fogem dali, mas eles não fugiriam sem dar o like e se inscrever no canal. Você não vai fugir, né? Logo após fugirem, Touka e Kaneki se tornam mais íntimos, digamos assim. Tokyo Ghoul RA foi a prova de que um anime pode conter cenas mais adultas sem ser vulgar. Os dois aproveitam bem o seu tempo sozinhos. A diversão foi tanta que Touka engravidou de Kaneki. E então, algumas semanas se passam. A organização Cabra, que ainda tem o objetivo de estabelecer a paz, está sendo procurada pela CCG para eles entrarem em combate. E os Ghouls decidem fazer um festival comemorativo. Obviamente, eles foram atacados pela CCG. Logo, Touka e Kaneki precisam lutar contra os pombos. Mutsuki deixa Touka ferida. E isso desperta a ira de Kaneki, que se descontrola e libera todo o seu poder Ghoul. E a maioria dos Ogais que estavam no local foram despedaçados. Nesse momento, Kaneki se torna uma centopeia gigante e de forma incontrolável começa a destruir toda a cidade. O seu corpo é tão grande que envolve praticamente a cidade inteira. Então vemos que Hide está vivo e bem. Mesmo que ele tenha perdido partes do seu rosto, ele consegue viver normalmente. Hide tenta negociar com a CCG para tentar unir Ghouls e caçadores para recuperar Kaneki. Mas isso é muito mais difícil do que ele imagina. Juzo e os outros são quem mudam completamente o rumo do debate e fazem com que os caçadores de Ghouls se unam aos Ghouls pela primeira vez na história. Apesar da CCG ser dominada em partes por Ghouls e pessoas modificadas com partes de Ghouls,
nunca havia sido feita uma aliança de forma clara entre os dois lados. E essa aliança foi feita na tentativa de encontrar Kaneki dentro do corpo da gigantesca centopeia que ele criou. Ao tentarem encontrá-lo, Kaneki inconscientemente expele da sua Kaguni centenas de monstros selvagens. E os caçadores, juntamente com os Ghouls, têm que lutar contra a fúria incontrolável do Kaneki, até que a sua forma titânica fica completamente estática. Kaneki parou de se mover e então eles começaram a procurar por ele. Dentro daquele enorme corpo, eles localizam e conseguem salvar Kaneki. Mas ele está em coma e é levado para uma ala hospitalar. Algum tempo depois, Kaneki desperta e descobre que os humanos estão se tornando Ghouls. Os monstros que Kaneki expeliu da sua Kaguni soltavam uma névoa de células Ghouls, e os humanos que respiravam se tornavam Ghouls. O corpo gigante que Kaneki deixou para trás ainda registra atividade, e eles encontram um outro núcleo dentro da centopeia gigante. Kaneki e Hayato decidem ir até o núcleo recém-descoberto e destruir a criatura de uma vez por todas. Chegando lá, eles têm que lidar com vários monstros, e Hayato acaba ficando para trás. Logo, Kaneki se encontra com Furuta, e os dois precisam lutar. E essa foi uma batalha bem difícil, mas Kaneki venceu no final. Então, o próximo passo é encontrar o núcleo. E quando Kaneki chega até lá, ele vê que o núcleo está ocupado pela Rize. Seu corpo está inteiro e intacto, mas Kaneki precisa destruí-la para parar com todos os problemas que as pessoas estão sofrendo por causa desse gigante. Logo, todo o corpo gigantesco do monstro se desliga, e então 6 anos se passam. As células do monstro passaram a ser usadas para tratamentos e até regenerações impossíveis, salvando muitas vidas. Elas deram um gigantesco salto na tecnologia. E a filha de Kaneki e Touka se chama Ishika Kaneki. E assim, mais uma história se encerra.